Fala, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco e com mais notícias, novidades do nosso Vascão. Hoje é dia de Vascão, meu amigo. O Vasco vai enfrentar o Botafogo aí no Clássico Carioca lá no Newton Santos. Vamos falar muito desse jogo, onde você vai poder assistir, aprovar a escalação do Vasco. Vamos falar também aí de duas grandes notícias, cara. Vasco está praticamente fechado com a Nike para 2026. Você vai entender essa situação. A marca americana deverá ser a nossa nova fornecedora esportiva a partir da temporada de 2026. Vamos falar aqui também da situação da venda da SAF. Magnata grego, dono aí do Olympiacos e do Nottingham Forest e outros clubes ao redor do mundo, está interessado em comprar um clube na América do Sul, e esse clube que está na mira do magnata é nada mais nada menos do que o nosso Vasco, né? Vamos falar desse assunto, vamos falar muita coisa aqui no nosso vídeo hoje, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ative aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado aí a galera que está sempre aí acompanhando, se inscrevendo aí no nosso canal. Bom, pessoal, hoje o Vasco vai enfrentar o Botafogo aí às 9h30 da noite lá no Engenhão. Essa partida terá transmissão aí da TV Globo e do Premier Clubes. Jogo válido aí pelo Campeonato Brasileiro, um clássico muito importante para as duas equipes. O Botafogo lutando pelo título brasileiro, ainda mais com a derrota, com o tropeço do Palmeiras ontem. Eles vão querer vir para cima do Vasco para tentar liquidar de vez aí o Brasileirão. Mas o Vasco, por sua vez, está louco para disputar a Libertadores no ano que vem. E o elenco vascaíno está muito confiante que vai conseguir alcançar esse tão sonhado objetivo. Até mesmo o Lucas Piton, em entrevista, falou que o elenco está fechado, sabe que são 7 jogos importantíssimos, 7 finais aí para o Vasco. E caso o Vasco conquiste grandes resultados, o Vasco estará garantido na Libertadores, a maior competição da América no ano que vem. Com certeza aí, a gente espera muita coisa do Vasco, tomara que o Vasco consiga uma boa vitória no jogo de hoje. Infelizmente, não vamos ter o Coutinho, que está fora da relação, mas vamos ter retornos importantes do Hugo Moura e do Verratti, né? 2 jogadores que ficaram suspensos para o último jogo do Vasco, que foi contra o Bahia. E, claro, contamos também com a qualidade do Payet, que destruiu aquele jogo contra o Bahia. Esperamos que ele faça o mesmo no jogo de hoje contra o Botafogo. Logicamente, o adversário muito mais qualificado do que o Bahia e um jogo fora de casa. Mas o torcedor confia que, enfim, o Payet decida um clássico para o Vasco, né? Torcemos aí para que ele jogue muito bem. Certamente será titular no jogo de hoje. Possivelmente o Vasco entrará em campo aí com o Léo Jardim, com o Paulo Henrique na lateral direita, a zaga com o João Vitor, Léo Pelé ou Maicon, Lucas Piton ou Vitor Luiz na lateral esquerda. Sempre bom ressaltar aí, você que está se perguntando, pô, Vitor Luiz, de acordo com as informações, o Vitor Luiz chegou a fazer treinamentos como titular durante essa semana. Poderia chegar a ser uma novidade, talvez dando uma poupada no Piton. Mais à frente ali, Hugo Moura de volta aí ao meio campo do Vasco, ao lado do Matheus Cocão e Payet como homem de criação. E o ataque possivelmente com o Emerson Rodrigues, Pumita Rodrigues e o nosso grande jogador, nosso artilheiro Verratti. Esse é o provável Vasco que enfrentará o Botafogo logo mais às 9h30 da noite lá no Engenhão. Só a vitória interessa. Logicamente, se não der para vencer, o empate está de bom tamanho, porque é um jogo fora de casa, contra o líder da competição. Certamente o Vasco vai comemorar caso conquiste esse empate, sim. Mas se vier a vitória, seria algo extraordinário. A gente viu ontem, né, o Corinthians, que não era favorito num confronto contra o Palmeiras, ganhou com até 7 pontos com tranquilidade, né, cara? 2-0 ali, com certeza um resultado totalmente inesperado. Todo mundo achava que o Palmeiras iria ganhar do Corinthians, iria afundar o Corinthians de vez, e o Vasco pode se assemelhar ao que aconteceu ontem lá em Itaquera, né? Torcemos aí para que o Vasco vença o Botafogo, que esse problema de título, o Botafogo se vire para lá e o Palmeiras se virem para lá, porque o Vasco só está interessado na Libertadores, e torcemos aí para uma grande vitória hoje. Bom, pessoal, ontem à noite saiu informações aí, especulações de que o Vasco estava numa negociação extremamente avançada com a Nike para o ano de 2025. Após aí o Vasco não renovar o contrato com a Capa por mais tempo, né, por mais temporadas, o Vasco busca um novo fornecedor esportivo aí no mercado, uma nova marca, e essa marca será a Nike. De acordo com o jornalista Fábio Azevedo, a Nike virá para o Vasco não em 2025, como foi apurado inicialmente, mas em 2026. E o Vasco, por sua vez, tenta estender o vínculo com a Capa até o final do ano que vem, para no início de 2026 o enxoval da Nike está todo pronto e o Vasco, a partir do mês de janeiro de 2026, começar a utilizar os uniformes aí feitos pela marca norte-americana, a maior marca do mundo. Finalmente chega aí ao maior clube do mundo. Olha que combinação perfeita, né? Com certeza o torcedor
ficou muito eufórico nas redes sociais. Logicamente tem aqueles que são do contra, que acham que é modinha, mas não, cara, é um baita negócio pro Vasco. O Vasco tem que andar ao lado de grandes marcas e a Nike é a maior fornecedora de esportivo do mundo, deixa a Adidas, outras marcas aí no chinelo. E certamente aí vai vir para também rivalizar com a Adidas, que tá lá no nosso maior rival, né? E o Vasco fechou com a melhor marca possível, que é a Nike, cara. Certamente aí o torcedor tá muito feliz, tem muito torcedor que esperava isso por anos. Eu sou um desses torcedores desde 2009, meu amigo, desde quando o Vasco trocou a Champions ali, que a gente esperava que a Nike fosse patrocinar o nosso clube. Aí o Vasco passou por várias outras marcas, marcas inferiores ao que condizem ao tamanho do nosso clube. E agora, finalmente, vamos ter uma parceria aí, se Deus quiser, de muito sucesso com a Nike. E com certeza será um sucesso estrondoso de vendas a partir de 2026. Se falou, como eu disse, numa possibilidade da Nike antecipar e vir patrocinar o Vasco aí no meio do ano que vem, mas é uma possibilidade muito remota. Quem acompanha aqui o nosso canal sabe que meses atrás eu dei um exemplo muito claro que poderia acontecer com o Vasco, caso o Vasco fechasse com a Nike, um exemplo que era do Olímpia do Paraguai. O Olímpia do Paraguai fechou com a Nike, se eu não me engano, em 2021. Uma temporada inteira eles utilizaram um modelo aí de camisas paralelo, né? Um modelo feito pelo Olímpia mesmo, porque a Nike só tinha um acordo para entrar no ano seguinte com o Olímpia do Paraguai. E isso vai acontecer exatamente com o Vasco. O Vasco tenta, dessa vez, em vez de fazer um material de marca própria, estender o contrato com a capa, o que seria benéfico também para o clube. O Vasco iria ganhar novas camisas aí da capa para a temporada de 2025, daria para fazer algo muito bom, daria para fazer uma baita despedida aí da marca italiana no Vasco e fechando com chave de ouro o Vasco trazendo a Nike em 2026. Seria excelente, mas não sabemos se a capa ainda vai topar esse negócio com o Vasco em estender esse contrato, um contrato que já foi estendido, né, vai até maio, e esse contrato iria se encerrar agora em dezembro, porém a diretoria do Vasco estava encontrando dificuldades no mercado para fechar com um novo fornecedor e estendeu esse contrato com a capa, o que deu direito aí para o Vasco ter mais tempo para negociar com outras fornecedoras e chegar aí ao nome da Nike, que foi a empresa escolhida a ser patrocinada. Outra empresa que esteve muito perto de patrocinar o Vasco foi a Mizuno, mas aparentemente o Vasco deu total prioridade à marca norte-americana, que deve ter oferecido mais dinheiro também para o Vasco. E o Vasco agora, além do Corinthians e da seleção brasileira, será mais um clube aqui no Brasil patrocinado pela maior marca desportiva do mundo. Deixa aí nos comentários aí o que você acha dessa notícia trazida aí com exclusividade pelo Fábio Azevedo. Foi trazido também por outras pessoas, só que não foi confirmado o período, né, cara? Agora a gente já sabe que o enxoval vai estar pronto no início de 2026 e a tendência é que realmente em janeiro de 2026 o Vasco inicie a sua longa parceria com a Nike. Bom, pessoal, e outro assunto muito importante aí para nós torcedores é a venda da SAF do Vasco, cara. E finalmente aí tivemos pelo menos alguma novidade quanto a esse assunto, né? O Vasco aí que prega cautela, prega aí que agora é reestruturação do clube, até conseguir se livrar de vez das 17 partners. E as informações que nós temos hoje é de que, de acordo com o jornalista Jorge Nicola, por mais que você possa achar que não é uma fonte tão confiável, mas hoje é que está saindo de notícia, essa notícia explodiu aí o Brasil, muitos torcedores vascaínos estão confiantes que isso vai acontecer, de que o magnata grego, dono do Olympiacos, Nottingham Forest e também Rio Ave de Portugal, pode comprar a SAF do Vasco. De acordo com as informações, o grego Marinax quer adquirir a SAF do Vasco. Ele que contratou recentemente o Edu Gaspar, que trabalhou muitos anos aí no Arsenal como diretor executivo do clube inglês, está em busca de um clube na América do Sul. E a ida do diretor para esse grupo grego facilitaria uma compra de um clube no Brasil. Esse clube possivelmente será o Vasco, porque o Vasco aqui no Brasil é o único clube que é SAF que está disponível aí para ser vendido, para um novo dono adquirir a SAF do clube, e certamente o Vasco pode conseguir aí, quem sabe, uma grande parceria que já está dando resultados, né? O Olympiacos, que conquistou o título lá da Conference League na temporada passada europeia, já vem tendo resultado de sucesso lá no futebol grego, por mais que já era um time gigante, mas mesmo assim é um clube que cresceu bastante após a chegada desse magnata. E também o Nottingham Forest, que hoje é o terceiro colocado na Premier League, cara, com certeza vem tendo muitos resultados. E esse magnata vem sendo simplesmente idolatrado pelos torcedores lá do Nottingham Forest. Torcemos para que aconteça essa situação. Caso seja concretizada a venda do Vasco para esse magnata, o Edu, que vai fazer parte aí dessa diretoria, poderia trazer todo o seu pessoal para a possível SAF do Vasco, sendo a primeira missão dele como CEO do grupo. Ele vai ser aí um CEO master, vai ser o chefão praticamente ali na parte de futebol
lá desse grupo. Certamente ele vai ter muita responsabilidade sobre o Vasco, caso o Vasco seja vendido. Certamente aí é uma ótima notícia. Infelizmente tem muita gente que não confia no Jorge Nicola. Dá para duvidar um pouco, realmente dá para duvidar um pouco, mas vamos torcer para que tenha um fundo de verdade aí e que o Vasco, quem sabe, possa fazer parte desse grupo que pode ser um grupo vitorioso aí futuramente. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho assim que acabar Vasco e Botafogo. Vamos trazer aqui no nosso canal pós-jogo. Tamo junto. É nóis.